E aí, amigos, tudo bem? Começando agora a terceira temporada do Comunidade Plus. Agora, nessa temporada, vamos discutir sobre o livro de Levíticos, há lições lindas para a gente aprender. Mas diz aí, Felipe, como é que você está? Qual é a sua expectativa? Tô feliz demais de estar pela terceira vez. Vou pedir música no Fantástico. E a expectativa tá lá em cima, Benê, que esse livro promete. E aí, Gleice, e você, como é que você está? Fala, Benê, é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês pela primeira vez, aqui para a gente discutir e conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é o livro de Levítico. É, assim, vai ser um desafio, inclusive, fazer a nossa moçada se aprofundar no estudo do livro de Levítico. Há lições muito interessantes e importantes para a vida cristã. Mas nós vamos começar com uma pergunta aqui que uma jovem mandou para a gente. Pastor, então, eu acho muito difícil o livro de Levíticos. Como é que eu faço para ter motivação para ler esse livro cheio de leis da Bíblia? Olha aí, o pessoal começa com Gênesis, a leitura do ano bíblico, né? Lê com facilidade, tem histórias, é gostoso de ler. Quando chega em Êxodo, começa a patinar. E aí, quando chega em Levítico, afunda de vez, né? Como é que faz para manter a motivação e ler esse livro tão desafiador? Acho que cada livro tem a sua função. E o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, trazem as histórias, trazem como que o povo de Israel saiu da Terra Prometida, vai para o Egito, depois volta para a Terra Prometida. Mas no livro de Levítico, especificamente, ali estão formas de como Deus deseja ser adorado. E esse é um primeiro passo muito importante para a gente entender esse livro especial. E eu acho que, assim, uma dica importante vamos pensar um livro de biologia. Para quem é um biólogo, é fascinante. Para quem não saca nada, é tédio. Então, como é que você faz para você ler um livro de biologia e sentir prazer? Você tem que buscar compreender um dicionário, alguma coisa assim. Então, as dicas que eu dou para você compreender Bíblia numa linguagem de hoje, numa versão mais moderna, ter um dicionário bíblico na mão para você tentar compreender ali as expressões, os costumes, e aí o livro fica mais claro para a gente, né? E tem o fato de a gente entender as divisões do livro, olhar as leis que se referem a sacrifícios, que se referem aos sacerdotes, que se referem à vida civil. Então, todo esse panorama ajuda a gente a entender facilmente o livro de Levítico. Como é que a gente poderia entender essa divisão do livro? Olha, Vini, a gente poderia pensar Levítico como a terceira temporada do Pentateuco. Então, assim, no Êxodo 40, você tem o fim do livro com Deus, a nuvem enchendo o santuário e Deus agora morando no meio deles. E aí Levítico responde uma pergunta: como vivem as pessoas livres? Como vivem as pessoas no meio do qual Deus habita? Então, Levítico é engraçado que ele é um livro escrito dentro de um mês. É o primeiro mês depois do tabernáculo ser inaugurado e tal. E fica a dica: do capítulo 1 ao 17, o livro se preocupa em como se aproximar de Deus. Através do sacrifício, você imita Deus separando o puro do impuro, certo? E do capítulo agora 18 ao 27, o livro ensina como você se aproxima das pessoas. Existem relações sexuais que são lícitas, existem comportamentos apropriados como tratar com os órfãos, com os estrangeiros, com os necessitados, com os animais, com a natureza. Então, assim, quando você tem esse panorama do livro, e aí você tendo ali o capítulo 16 até como um centro, né, o dia da expiação, você entende, opa, para uma galera que foi escrava e só pode obedecer à lei quem é livre. Uhum. Deus está ensinando como se aproximar dele e dos outros ao mesmo tempo. Olha, aí a gente abriu bastante o entendimento assim do livro, deu um panorama geral. Mas ainda eu acho que a pergunta dela é assim, mas é difícil ler, como é que é complicado olhar e ficar lei sobre lei, regra sobre regra ali, aquela coisa toda. Gleice, eu queria perguntar o seguinte, você tem filhinhas pequenas, o Felipe são filhos adolescentes, os meus já são jovens adultos, mas você agora tem um desafio de contar histórias da Bíblia para suas filhas pequenas. Como é que você introduziria o livro de Levítico para suas meninas que amam ovelhinhas, que gostariam de botar um bichinho desse no colo? Como é que a gente partilha essa verdade para uma criança, por exemplo? Esse é um detalhe importante e muito sensível para uma criança entender e compreender. O fato de
cuidar de um animalzinho desde os seus primeiros dias. Ali normalmente ficava na própria casa, ficava junto, bem próximo. Depois de um ano, pegava aquele animalzinho, levava ele até o sacerdote para oferecer um sacrifício. E tinha outro detalhe: fazer a criança entender que aquele exemplo era de adoração a Deus, mas que era um sacrifício, não é tão fácil. Mas quando a gente pensa no sentido de que aquilo era o que Deus havia pedido e que o mais importante era fazer a vontade de Deus, na mente de uma criança, o fato de nós como pais e amigos explicarmos para ela que fazer a vontade de Deus era importante e é o principal, traz um alívio. Principalmente porque aquele animalzinho seria o qual deveria receber os nossos pecados simbolicamente, Uhum. né? Sem dúvida. E tem o fato de que Deus é santo e a malignidade do pecado, a que ponto chega? A ponto de sacrificar um inocente no seu lugar. Hoje a gente acabou suavizando muito o pecado, não é, Felipe? Eu acho que esse é o problema. A gente se acostumou de chamar doença, o que a Bíblia chama de pecado, de vacilo, o que a Bíblia chama de pecado. E Levítico, ele nos chama a atenção de que o pecado, ele cria um abismo que você só consegue transpor pelo sacrifício de alguém inocente, né? E assim, o que o pastor falou é uma coisa que às vezes a gente perde, né? Quando Jesus ele purifica o templo, virou impessoal o sacrifício. Mas na época do Antigo Testamento, a ovelhinha de um ano é um animal jovem, né? Não vai ser um filhote, mas ainda é um animal pequeno. É o equivalente a um animal de estimação, tem nome. Ele dorme na casa que a pessoa dorme no tempo bíblico e tal. Então, assim, o pecado, ele exige vidas inocentes. O pecado, ele deforma, né, os líderes da adoração, que é o caso Nadab e Abiú. O pecado, ele contamina com doenças de pele, com DSTs, que aparece também no livro de Levítico. O pecado, ele pode, o efeito do mofo, né, de estragar casas e roupas. E você tem animais que vão ser impróprios porque são carniceiros. Então, assim, eu acho que Levítico ali, ele mostra o pecado como ele é. Tudo que o pecado toca, destrói. Por isso fica o desafio de Levítico 11. Sede santos, como eu sou santo. E eu acho que o mais bonito de Levítico é quando você para pensar que Jesus está sendo representado ali. Cada sacrifício, cada oferta que você levava era uma representação do que Jesus faria em nosso lugar. Eu acho que essa é a coisa mais linda de todo o livro do Levítico. Não, e tem outros pontos, Renê, que são fantásticos.